Quando eu era adolescente, a única coisa que eu queria fazer é ficar em casa o dia inteiro jogando e eu nem queria sair de casa. Eu nunca imaginei que um dia eu ia me tornar um programador que teria trabalhado em empresas multinacionais, conseguido um trabalho remoto, liderado a equipe, ensinado milhares de pessoas a programar e ainda conseguir realizar meu sonho de me mudar pro litoral, tudo com a programação. E nesse vídeo eu quero te contar exatamente como tudo isso aconteceu. Bom, eu entrei na área de programação pelos piores motivos, dependendo de quem você perguntar, mas o que acabou me fazendo entrar na área de programação foi porque eu queria hackear os jogos que eu jogava quando eu era adolescente. Como te falei, eu jogava pra caramba, dos 13 aos 17, eu praticamente só ficava em casa, eu não gostava de sair de casa, eu era super tímido, super antissocial, eu não gostava de gente e eu não queria sair de casa. Então eu pensei, cara, vou jogar. Então é o que eu fazia, eu jogava o dia inteiro. E aí o que meio que me despertou o interesse pela programação foi os jogos, na verdade não exatamente os jogos, mas eu descobri que você conseguia ganhar vantagem dentro dos jogos se você conseguisse hackear eles. Então você conseguiria ter um ataque mais rápido, fazer mais dano ou ganhar vantagem de alguma forma. E para fazer isso eu tinha que saber, não exatamente programar, mas eu tinha que saber usar códigos hexadecimais para poder usar uma ferramenta de hacker de jogos que era o Cheat Engine. E porque eu fiquei super curioso sobre como usar a Cheat Engine, eu acabei ficando muito interessado em hexadecimais e tudo que tinha a ver com hackear coisas. Foi nessa época que eu entrei muito a fundo nesse mundo de hackear. E já adianto, pessoal, não faço isso mais hoje, por favor, não me peça pra hackear jogos. Eu já falei isso em vários vídeos, mas eu não hackeio mais nada, não me adianta me pedir que eu não vou hackear nada pra vocês. Mas foi sim isso que me motivou a querer estudar. Vários anos se passaram, essa foi uma época onde eu morava nos Estados Unidos, eu morei lá quando eu era adolescente, né, dos 13 aos 17. E eu aprendi a falar inglês também, então eu morei lá dos 13 aos 17, mas acabei voltando pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava bem desmotivado em continuar meus estudos, tanto que eu só fui pensar em estudar e voltar pra algum tipo de estudo quando eu tinha 22 anos. Eu voltei com os 17, fui começar a estudar de novo só com os 22. Eu entrei na faculdade meio que achando que a faculdade ia me ensinar a hackear as coisas. Eu falei, poxa, aqui todo mundo sabe fazer... Todo mundo sabe programar, o pessoal vai me ensinar a hackear as coisas, né? Eu imaginei que aqui eu vou aprender o código que é usado pra poder criar hacks do zero. Já vou te adiantar com spoiler que não aprendi nada disso, pessoal. Nada disso. E na verdade o que eu acabei descobrindo, pelo menos na minha experiência, tá? A faculdade foi uma perda de tempo gigantesca em uns pontos e foi um ganho muito grande também em outros pontos. Eu vou te contar sobre isso aqui também agora. O que eu mais odiava na faculdade é que eu tinha certeza que eu ia entrar na faculdade e eu ia ver só coisa prática que seria de fato usada no meu trabalho como programador. Essa era a minha mentalidade quando eu entrei na faculdade. Mas eu te garanto que não foi isso que eu vi. Eu entrei na faculdade e vi muita enrolação, muito professor que não sabia o que ele estava fazendo. E o maior problema que eu tinha na faculdade é que os professores ensinavam muito mal, mas muito mal mesmo, assim, entendeu? A minha salvação foi que eu sempre fui de estudar por conta própria. Eu sempre corri atrás das coisas que eu queria e não ficava esperando as coisas acontecerem, não fiquei esperando. Eu nunca deixei as situações que estavam fora do meu controle, como, por exemplo, um professor ruim, ditar o meu futuro. Então eu fui atrás, corri atrás e foi assim que eu consegui muita coisa na minha vida. E porque eu tava sempre em cima das coisas, tudo que aparecia de oportunidade eu corria, eu caía em cima, eu caía matando, o projeto eu começava a fazer, eu divulgava, eu tava na frente dos projetos, eu tava sempre à frente das coisas para conseguir o máximo possível de exposição às oportunidades. E então, já por causa disso, no primeiro semestre eu consegui uma indicação para uma vaga de TI, né? Não era generalizada de TI. Eu não sabia exatamente o que seria feito, mas eu tava animado para começar minha primeira vaga. Só que quando eu cheguei nessa vaga era mais uma vaga de suporte, eu ficava dando suporte ao sistema, é o que eu mais fazia ali. Mas eu acabei tendo um pouquinho de exposição com a SQL, criação de comandos SQL, um pouquinho de C#, mas bem pouco mesmo. Eu acabei tendo uma experiência maior quando eu continuei estudando durante a faculdade mesmo, continuei estudando, mas eu tava sempre fazendo os cursos online relacionados às áreas que eu queria trabalhar, que nessa época era principalmente o desenvolvimento web. Eu basicamente continuei fazendo a mesma coisa que eu tinha feito durante toda a faculdade, né, foram 4 anos. Ali próximo do último ano da faculdade, eu consegui uma indicação da minha própria coordenadora, então eu tava bem posicionado porque eu tava muito esforçado, eu tava me envolvendo com tudo. Eu consegui uma indicação para uma vaga dentro de uma escola particular para trabalhar com desenvolvimento web. Na verdade, eu recebi recomendação para entrevista, né? Eu tinha que passar a entrevista ainda. Eu fui na entrevista, eu levei ali um portfólio meu, né, de um projeto que eu tinha feito desses cursos que eu tava fazendo na época. Mostrei esse projeto e com esse projeto eu consegui então convencer eles que eu conseguiria desenvolver ali com o tempo o suficiente para poder estar desenvolvendo sistemas. Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz com esse esforço ter me ajudado, né? Porque eu consegui mostrar na entrevista que eu consegui de fato fazer alguma coisa e não era só um fazedor de curso, eu consegui aplicar aquele conhecimento. Então isso me ajudou pra caramba. E eu sempre
recomendo que você faça isso, né? Pegue o conteúdo e aplique, não fique só fazendo o curso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, você tem que pegar e aplicar. Bom, de qualquer forma, eu consegui passar nessa entrevista, e esse foi realmente um dos maiores desafios da minha vida, de conseguir me adaptar à rotina de um programador que realmente trabalha com isso o dia inteiro, né? De conseguir pensar, criar soluções, entregar funcionalidade com prazo. Então, todas essas questões eu fui aprendendo no trabalho, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Eu não cheguei lá sabendo tudo isso. Eu tinha um conhecimento técnico, uma boa parte do conhecimento técnico, mas a parte de trabalhar em equipe, essas coisas de entregar projetos, entregar funcionalidade, eu fui aprendendo com o tempo. Só que tinha uma coisa que eu odiava muito, que era o lugar onde eu tava morando e as oportunidades que eu tinha naquele lugar. Eu sou de Minas Gerais, de Governador Valadares, e a cidade onde eu morava ali tinha pouquíssimas oportunidades, e os salários eram, assim, horríveis, entendeu? Eu não sei como que tá lá hoje, mas pelo menos na época que eu morava lá, os salários eram muito ruins, entendeu? E eu não queria ficar ali ganhando aquele salário ruim, eu tinha certeza. Eu sabia que na área de programação você conseguia ganhar uns salários muito altos, então eu falei assim, poxa, eu não vou ficar aqui ganhando essa mixaria se eu posso ir para um outro lugar que eu vou ganhar muito mais e ter uma condição de vida muito melhor. Então assim que eu terminei a faculdade, já com uma boa experiência, eu comecei a aplicar para vagas fora de onde eu morava, fora de Minas Gerais, e eu fui procurando cidades litorâneas. Eu acabei caindo aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú, e aí eu fui aplicando para várias vagas aqui, passei em várias entrevistas e acabei escolhendo a vaga que tinha o melhor salário. Então eu já cheguei aqui na cidade com o dobro do que eu ganhava antes. Eu fiquei, poxa, foi tipo já uma realização gigantesca. E querendo ou não, eu chegando aqui, eu já consegui a fazer muitas coisas que eu sonhava em fazer há muito tempo, e eu não tinha essa oportunidade antes, porque eu morava numa cidade pequena, que é de basicamente poder voltar a morar no litoral, que eu já tinha morado no litoral quando eu morava nos Estados Unidos, na Flórida, mas eu queria fazer isso aqui no Brasil. Eu era louco pra poder aprender a surfar, e eu consegui aprender a surfar. E eu finalmente fui conseguindo me adaptar a uma nova realidade, onde eu tinha a minha independência, eu fazia as minhas coisas, eu comecei a morar sozinho, que era uma coisa que eu também não fazia antes. Então tava tudo se encaixando, mas como eu sempre quero mais, eu sabia que aquilo ali não seria o ponto final da minha história, né? Eu queria algo muito melhor. E apesar que esse trabalho tava muito bom, tava me deixando um tempo livre pra poder sair, surfar, andar de longboard, fazer trilha, fazer tudo que eu gosto fora do trabalho, eu ainda queria mais. Eu queria um salário melhor e eu queria um trabalho remoto, que aí seria vamos dizer assim, o auge de viver no Brasil, ou o auge da carreira programador, entendeu? Eu falei, cara, eu quero um trabalho remoto, quero ganhar em dólar. Então eu foquei 100% nisso. Comecei a ler um livro do Soft Skills, do John Summers, que é um livro que eu sempre recomendo aqui no canal. Eu já recomendei várias vezes, eu acho que ninguém tá lendo ele, porque ninguém tá me mandando mensagem falando que leu, então acho que vocês não estão lendo esse livro, mas tudo bem, tá aqui a recomendação, vou deixar o link dele na descrição também. Mas aplicando muito do que eu aprendi ali, eu finalmente consegui conquistar uma vaga de trabalho remoto para uma empresa multinacional chamada EuroIT. Nessa empresa eu consegui finalmente um trabalho remoto, trabalhando como desenvolvedor web sênior, e ali eu consegui ganhar um salário de $2.500, que na época dava uns $10 mil, hoje deve dar muito mais do que isso, né? Eu não sei, vou colocar aqui na tela quanto que tá dando $2.500 hoje. Então, assim, foi uma mudança grande também de trabalho, e isso já me deu, assim, um up gigante na minha condição de coisas que eu podia adquirir, coisas que eu podia fazer, porque eu praticamente tripliquei meu salário anterior. Só que depois de alguns meses nesse trabalho, eu comecei a sentir que não era aquilo ainda. Não era aquilo que seria minha paixão, a coisa que despertava aquela vontade, assim. E eu fui, nesse mesmo tempo, durante esse mesmo período que eu tava trabalhando, eu já tinha começado um canal aqui no YouTube, Deve Aprender, que você tá vendo aqui esse vídeo. E os vídeos que eu tinha criado naquela época, em 2018, eles começaram a dar muito certo, né? Eles começaram a dar bastante certo. E as pessoas começaram a assistir e dar bastante feedback que elas estavam aprendendo. E eu percebi que uma das minhas grandes paixões, na verdade, estava mais focado em aprender as coisas e ensinar as coisas para as pessoas de uma forma que qualquer um conseguiria acompanhar. De uma forma que não vai ser aquele professor ruim que ele fala e você não entende nada, e que ele realmente consegue falar uma coisa de uma forma que você entende. Então isso acabou se tornando minha paixão. Então eu decidi focar, não 100%, mas eu decidi focar bastante nisso também. E eu acabei pedindo a conta desse trabalho de desenvolvimento web sênior, e me tornei mais que um freelancer. Trabalhei por freelancer por um bom tempo, principalmente trabalhando com automação em Python e também C#. Trabalhei com essas duas linguagens, e aí eu comecei a focar mais nessa parte de ensinar, e foi onde eu praticamente, vamos dizer assim, trabalhei de graça por alguns anos, né? O YouTube só começou a virar uma fonte de renda relevante pra mim depois de, sei lá, uns 2 anos e meio que eu tava fazendo YouTube. Então, tipo assim, eu praticamente trabalhei de graça por um bom tempo, enquanto eu fazia esses trabalhos freelance.
freelancer para me sustentar. E enquanto eu tava nessa jornada de freelancer e YouTube, o meu canal do YouTube começou a crescer bastante e eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu tive vários vídeos que chegaram, eu tive vídeo que chegou a bater mais de 1 milhão de views, que foi o meu curso de SQL, se eu não me engano. E eu tenho agora o curso de lógica de programação, que eu também vou te falar sobre ele no final desse vídeo, que tá próximo de chegar a 1 milhão, se não tiver chegado agora. Então assim, começou a dar muito certo isso e eu comecei a focar 100% nisso. Então eu comecei também a fazer a criação de curso para poder ajudar as pessoas a entrarem dentro da área de programação, ensinando da forma que eu gosto de ensinar, que é trazendo esse conhecimento que eu tinha aprendido na gringa, porque todos esses cursos que eu fiz durante a faculdade, que eu mencionei aqui, a grande maioria deles eram cursos da gringa, e lá tem muito professor bom, então tentei pegar a didática desses professores e aplicar nas coisas que eu ensino nesse canal e nos meus conteúdos pagos também. Inclusive, se você quer começar nessa área, eu quero deixar para vocês aqui uma recomendação de um curso gratuito que eu tenho aqui no canal, que é o curso de lógica de programação. Lá eu vou te dar uma introdução muito boa ali sobre como começar na área de programação e até mesmo um pequeno mini curso ali de Python. Então você tem tudo que você precisa para começar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Basicamente, essa é a minha história de como que eu entrei, como que eu me tornei um programador. E eu espero que você tenha agora um pouco mais de noção de como que eu fiz tudo isso. E se você gostaria de ver algum outro tipo de conteúdo, alguma outra parte dessa história aqui no canal, deixe nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês sobre isso também. Um grande abraço e até a próxima.